Fala pessoal, tudo bem? Bom, como eu sempre gosto de passar aqui para deixar algumas dicas de suplementação, de dieta, de atividade física, eu vim falar a respeito de um suplemento que a gente faz muito uso aqui na clínica e que tem respaldo científico a respeito da sua eficiência e que a gente observa no dia a dia que realmente os pacientes apresentam melhora dos sintomas, melhora da questão física, melhora da fadiga. E esse suplemento se chama Coenzima Q10. Vamos falar sobre ela. A coenzima Q10, também chamada de ubiquinona, ela é produzida pelo nosso organismo e ela age em nível intercelular fazendo algumas coisas, tá? Eu vou falar separadamente o que ela faz, tá? E os efeitos dela quando a gente faz a suplementação, para a gente entender direitinho os principais pontos que fazem com que a coenzima Q10 seja um elemento importante na suplementação dos pacientes, tendo em vista o foco da gente aqui na clínica, por exemplo, para emagrecimento, melhora da atividade física, proteção cardiovascular e por aí vai. Quando a gente pensa na atividade física, a gente pensa no gasto de energia durante a atividade física e na recuperação após a atividade física. Como a coenzima Q10 age na produção lá na mitocôndria, que é uma organela que fica dentro da célula, é um elementozinho que está lá dentro da célula, ela faz com que a mitocôndria consiga produzir ATP, que é a nossa moeda de energia, a nossa fonte de energia, de forma mais rápida do que quando a gente tem níveis mais baixos de coenzima Q10. Com isso, a gente consegue fazer uma atividade física de melhor qualidade e fazer com que essa atividade de melhor qualidade dure mais tempo, porque a gente tem uma produção melhor de ATP. Quando a gente pensa na fadiga, a gente pensa tanto naquela parte pós-treino, em que a gente fica mais cansado, que a gente demora para recuperar depois da atividade física, quanto na fadiga que acontece no dia a dia. Uma das causas dessa fadiga é um acúmulo que a gente tem de radicais livres dentro da célula. Então, a coenzima Q10 age inativando, ela funciona como um antioxidante. Ela faz meio que uma limpeza dentro da célula. Quando a gente diminui esses radicais livres, essa sensação de cansaço tende a diminuir. As dores musculares, às vezes, aquela fadiga após o treino tende a diminuir. Então, a suplementação com a coenzima Q10 pode ajudar nessa situação de fadiga, tanto pós-treino quanto na fadiga do dia a dia. Já pensando numa situação em que o paciente está fazendo uma dieta para emagrecimento, né? Está com a quantidade de carboidrato um pouco mais restrita, a produção de energia propriamente dita da célula fica também diminuída. Se a gente tem um elemento que ajuda ao nosso produtor de energia lá de dentro da célula, que é a mitocôndria, se a gente tem um elemento que ajuda ele a funcionar melhor, a gente vai ter mais eficiência na produção de energia. Então, esse cansaço, a fadiga que às vezes acompanha o paciente num período de dieta mais restritiva, né? Pode melhorar, pode ser diminuída essa sensação ruim quando a gente faz uma suplementação adequada com a coenzima Q10. Então, por isso, nesses pacientes também ela tem essa indicação, quando ele tem essa sensação de fadiga importante durante o período da dieta. E, além disso, a gente tem evidências de que a coenzima Q10 ela age evitando a oxidação do LDL, que é o colesterol ruim, e fazendo com que diminua a chance de formação de placas de ateroma, que são as placas que obstruem os vasos sanguíneos, as coronárias, que dificultam a circulação. Então, ela ajuda com um efeito cardioprotetor, né? Um efeito cardioprotetor nos pacientes. Então, os pacientes que já têm alguma doença cardiovascular podem ter a sua condição melhorada quando a gente faz a suplementação com a coenzima Q10. Então, para esses pacientes, também tem indicação de fazer essa suplementação. Claro que não são só esses
os efeitos da coenzima Q10. Eu citei aqui os principais para vocês terem ideia de como a suplementação, quando bem feita, quando adequada para o paciente, pode surtir bons efeitos, efeitos benéficos, e que a gente pode melhorar a qualidade de vida desse paciente, melhorar o período que o paciente está passando, por exemplo, durante o período de emagrecimento, que a produção de energia está mais baixa um pouco, né? Então a suplementação pode fazer diferença e fazer com que ele consiga suportar melhor esse período e conseguir atingir aquilo que ele está buscando, né? Seja melhora na performance no exercício, seja diminuição da fadiga, seja aumento da produção de energia no período de dieta. Então a suplementação com a coenzima Q10 é um importante elemento nessas situações. Bom, e como é que a gente pode suplementar a coenzima Q10? Ela pode ser suplementada via oral, boa parte das pessoas fazem assim, ou pode ser suplementada de via parenteral, via injetável, via intramuscular. Nós aqui na clínica temos preferência por fazer de forma injetável. Por quê? A gente evita os problemas de fazer a ingesta oral desse suplemento. Na ingesta oral, a gente pode ter interação com a alimentação, com outras medicações, alterações gastrointestinais que o paciente está passando, às vezes uma gastroenterite, às vezes uma infecção intestinal, às vezes uma gastrite, às vezes muita medicação que o paciente usa. Quando a gente faz injetável, a gente consegue os bons efeitos delas sem os problemas da medicação feita via oral. Então, a gente normalmente aqui faz ela via injetável, mas via intramuscular, beleza? Fica a dica, coenzima Q10. Valeu!